Começando mais um ICD Educa hoje com várias presenças importantes. Doutora Márcia Punhales, Marina Barros, influenciadora, @diabética tipo ruim, e o Leandro Frederich, empresário. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Prazer estar na sua casa. Tô super feliz, super feliz. Que felicidade de receber aqui, Mari. Não, depois de 2 anos, né? Depois de Depois de 2 anos. E aí, como é que foi a experiência? Por que que veio? O que te traz ao Rio Grande do Sul? Trouxe a chuva, inclusive, né? Não, Tava sol. a garoa, né? A coisa aqui do paulista, entendeu? A gente não fica feliz com sol, um céu azul. A gente gosta desse tempo, assim, cinza. Não, tu tava entendeu? 40 graus aqui. Aí vocês Então. chegaram, agora tá chuva, fresquinho. Normal, gente. Isso aqui é a rotina do paulista. E aí? Tô aqui porque, cara, apaixonada, né, pelo ICD, apaixonadíssima. E eu acho que muitas coisas podem acontecer dessa visita. E uma das coisas, assim, que mais me motivou a passar essa semana aqui é o tanto que eu falei com as pessoas sobre o ICD. E de um ano fazendo pesquisa e entendendo, nossa, o que faz, o que o Instituto faz. Eu não tive uma pessoa falando mal ou falando não fui ajudado, muito pelo contrário, assim. Para todo mundo que tinha um DDD 51 que eu perguntei, cara, você conhece CD? Não, mudou minha vida, me acolheu, resolveu meu problema, eu aprendi tudo que eu sei lá. Adultos falando, não queria sair, mas eles me tiraram de lá porque eu já tenho uns 50 anos. Então, assim, coisas muito legais que falaram sobre vocês e o pouco contato que a gente teve naquela época, né, das enchentes, foram momentos que eu entendi que aqui mora pessoas do bem e trabalham pessoas do bem, assim, isso foi bem legal. É bom ouvir isso, né, doutora? Com certeza, Marina, assim, é um prazer te receber e para nós ouvir isso, né, do trabalho do ICD, quanto isso é importante para nós também, né, ter esse retorno, porque a gente, né, trabalha na assistência, trabalha com pesquisa, trabalha auxiliando cada vez mais os nossos pacientes da maneira que a gente sempre idealizou, né, de ter uma forma integrada de atendimento à criança com diabetes, à pessoa com diabetes. Não, eu nunca vi uma estrutura desse jeito, assim, juro pra você. A hora que a gente foi conhecer lá embaixo, que abre a porta, que tem o gaviãozinho ali, eu não consegui, aí já chorei. Falei, gente, isso daqui é o mundo mágico da pessoa que tem diabetes. A gente tem que mudar esse nome. Não é Instituto da Criança com Diabetes, é o Instituto Mágico da Criança com Diabetes. É muito bom, né? Eu tive que obrigar eles a entrar na sala, porque tava todo mundo conversando aqui, né? Então o papo vai ser bom hoje, vai ter bastante coisa pra conversar. Leandro, tu tá no papel de namorado da pessoa com diabetes? Pois é, é um Eu papel... perguntei a tua profissão, tu disse namorado de pessoa com diabetes. Exato, é o famoso... Como eu vou dizer? Escravo do amor, Escravo como do diz amor. Danilo. Mas eu vim acompanhá-la porque a gente tem muito essa troca de experiência desse universo de como a gente pode levar o nosso propósito para o mundo, né? Eu faço isso também para os meus clientes, porque eu levei tudo que eu tive de experiência do universo da educação física, das trilhas, das coisas de aventura para os meus clientes. Então eu tenho muito levar esse propósito. E a AMA tem isso. Então acho que talvez foi um dos pontos de ligação entre a gente, de levar o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente acredita, para as pessoas do mesmo nível, né? Então a gente acho que troca muito essa experiência e é muito gratificante acompanhar ela nesses projetos dela. E eu vejo que quando ela veio, quis vir para cá, ela tinha muito esse propósito. Ela começou como influencer, depois começou não, é influencer, mas ela depois que veio o Diabetes On, impacta muitas pessoas, mas eu vejo que esse é quase que um próximo nível, como se fosse um atleta querendo, eu venci nacional, eu venci regional, eu venci nacional e agora eu quero vencer internacional. Então eu acho que espero que seja uma vitória para ela. Vai ser. E a vitória dela é a vitória de todos nós. Com certeza. Leandro, eu já vou aproveitar o gancho para perguntar, como é que é ser namorado de uma pessoa com diabetes? Olha, não é fácil. Na visão de quem não tem. Na visão de quem não tem diabetes. Veja que você vai responder. Não tem cortes, hein? Não tem cortes, né? Eu acho que é uma preocupação extra. Eu acho que eu levo de uma forma um pouco mais leve. Sim. Eu meio que, a gente já entrou num acordo. Eu falei assim, olha, a sua glicemia, as suas coisas, é sua responsabilidade. Então, acho que talvez tenha alguns relacionamentos que as pessoas querem cuidar demais. Eu não tenho esse papel tão cuidador de glicemia. Ela controla a glicemia dela. Agora, quando eu sinto que ela não tá bem, que a glicemia não tá baixa, óbvio que eu vou fazer alguma coisa, eu já levo comida, eu já percebo. Por exemplo, na minha mochila ali tem 3 gels. Então, eu também lembro de algumas coisas. Quando eu lembro, né? Eu lembro de também ter alguns cuidados e ir auxiliando com ela em, às vezes, até outras pequenas decisões.
Quando eu também consigo, eu também ajudo ela, tipo, não esqueceu uma blusa, esqueceu isso, pegou alguma coisa ou outra. Porque eu sei que ela tem que tomar muito. Eu já tenho que tomar várias decisões. Ela tem que tomar as decisões dela e as decisões do diabetes. Então é mais um nível de estresse. Então eu tento conciliar nesse aspecto. Mas tem os lados ruins também, né? Quando às vezes a gente tá pensando que vai acontecer alguma coisa, não vai dar, porque veio uma hipo, né? Então a gente quer pedalar, não vai dar, quer namorar, não vai dar. Então tem um monte de coisinha que também tem o lado ruim disso. Mas tem um lado que eu sempre falo para ela, que é o lado ela não é uma atleta. Ela é uma pessoa comum, publicitária. E eu acho que o lado bacana é quando eu falo para ela, você é uma atleta de alto rendimento. Porque você tem que medir, você tem que ter uma preocupação de um atleta. Você tem que ter uma rotina, tem que saber o que você vai comer, o que você está comendo, quando você está comendo, o seu nível de atividade física, isso faz você diminuir, a questão de uso da insulina. Então, ela tem uma rotina que faz ela ter uma performance assim, de atleta. Então, eu até falo, putz, todo diabético, ele tem um quesinho de atleta. E se ele não tem, ele deveria ter, porque acho que auxiliaria muito no tratamento dele. Isso que você falou de quesinho, talvez soe como disciplina, né? Sim, Exato. sim, sim. Então, esse quesinho é a disciplina e quanto que a disciplina é importante no dia a dia de que tem diabetes, né? A tomada de decisão, ver o que eu vou fazer depois, o que eu vou comer para poder ajustar tanto a insulina como o alimento, como o que vem depois, né? Pode ser que eu vá fazer uma atividade física, pode ser que não. Então, quantas decisões são tomadas, né? Aquilo que a gente estava conversando ali, né? Você contando do mountain bike, quando foi fazer, né, 100 e poucos quilômetros, e que Sim. não tinha todo o planejamento, então não tava tudo de acordo como deveria, assim. E eu acho que o diabetes é um pouco disso, né? Imprevistos. Mesmo você planejando, a gente não controla 100% né? A gente tem a falsa sensação de que a gente controla as coisas e não controla. Então, também, assim, uma das coisas que eu faço muito é ele entender. Então, assim, tá bom, o diabetes é meu, eu vou tomar decisão, tudo bem. Mas ele entende muito também, ele fez muita educação em diabetes. Então, ele entra em muita palestra de evento comigo. Ele sabe o que é contagem de carboidrato, ele sabe montar um prato que, isso aqui não tá legal pra você, ou vai comer o sagu, por exemplo, então vai comer salada com frango antes. Então isso ele ajuda bastante, assim, ele sabe. Por exemplo, café da manhã ele que faz, ele que cozinha, né, na verdade, muito assim. Então ele sabe fazer, ele sabe falar, tipo, não vai comer tanto carboidrato de manhã porque a gente vai comer o sagu depois. Então isso. E eu acho que essa coisa da decisão, né? A gente toma muita decisão, mesmo planejando muito, a educação em diabetes é o que salva. Com certeza. A doutora Suzana aqui, que trabalha conosco, ela tem uma regra. Sempre que ela vê que o paciente está com namorado ou namorada, entra junto na Entra consulta. junto. Que tem que entrar. saber o Sim, que Tem que fazer. saber. É o co-auxiliar, né? Ele tá junto, não tem Participa da como não. consulta. Até Participa. porque identificar sinais e sintomas de hipoglicemia, às vezes a pessoa não se auto-percebe como tendo uma hipoglicemia e quanto você vai evitar uma hipograve. Só o fato de perceber, né? Sim. Ele fala, ele percebe quando eu tô começando a ficar ruim, se eu fico calada, porque eu sou muito faladeira. Aí quando eu tô muito calada, ele, tá tudo bem. E eu acho que também tem um lado que a gente começa a ganhar muita consciência também, porque assim como um paciente que começa no universo do diabetes, precisa entender o que é uma bomba de insulina, a contagem de carboidrato, para quem não é diabético, quando começa a entrar um pouquinho no universo do diabetes, você começa a prestar atenção. Por exemplo, comer a salada primeiro, menos a proteína primeiro, depois o carboidrato, para você, mesmo não tendo a doença, tendo o diabetes como sintoma, você acaba tendo uma melhor qualidade de sono, uma melhor qualidade de rendimento de atlético. Então, Digestão, né? gestão, porque você também ganha uma consciência. E eu acho que isso faz com que você, como companheiro, ou como até uma rede de apoio, seja lá uma mãe, um pai, faz como você também ajude, auxilie essa pessoa com, às vezes, o manejo do que ela vai precisar. Então, acho que esse ponto também é muito legal, porque você ganha muito consciência sobre o diabetes e você passa a conhecer até você mesmo. É. Como, às vezes, como você se alimentar, porque antes de eu namorar ela, eu já participava de algumas provas de corrida de aventura, a gente passava dias no mato e tudo correndo, pedalando, remando, e eu já tive situações onde eu estava com um estado de hipoglicemia, talvez ali numa casa de 60, 70, e óbvio, como não diabético,
meu corpo dava um jeito e dali uma meia hora, 40 minutos eu tava melhor. Mas eu não sabia que aquela letargia, aquele estado ruim, aquela sede excessiva, era porque eu tinha ido tanto no limite, principalmente quando entrava em água, fazia muito esforço. E aí conhecendo ela, falou assim: "Ah, eu já tive esse sintoma que você tá falando aí". É. Eu falei: "Então, eu não tenho diabetes, mas já passei por essa situação e passando por essa situação, você entende o quanto é desgastante e difícil sair dela, porque demora horas para você ficar bem, porque você quer comer a parede, você quer comer tudo, você quer ficar parado, você quer descansar". E aí fica imaginando, putz, se naquela situação ela passa isso quase, né, algumas vezes no mês, é bom que a gente ajude um pouquinho, né? Marina Então é uma troca, né, Bruno? É, claro. A Marina é conhecida na internet como diabética tipo ruim, né? Por quê diabética tipo ruim? Eu descobri com 14 anos, né? E aí logo eu coloquei a bomba. E daí eu ia pra consultório pra fazer exame e as enfermeiras, oh meu Deus, a sua é da forte, a sua é da ruim. Meu Deus, coitada, tá de bomba. Mas a sua é tão ruim assim que você precisa ficar com esse aparelho 24 horas? Não dá pra você tirar um pouquinho, ficar só 2 horas? E é engraçado que assim, isso 25 anos atrás, mas até hoje acontece muito. Né? Teve uma situação engraçada no voo, voltando do ATTD, que é o Congresso de Tecnologia, teve uma pessoa no aeroporto que ela, você tem diabetes, né? Tenho, porque viu o sensor. Tenho, tal, tal, tal. E você toma as múltiplas doses? Como que é, né? Toma na seringa? Não, eu uso essa bombinha de insulina. Meu Deus, mas você fica com isso em você 24 horas? Aí eu assim, meu Deus, nossa senhora, coitada. Mas como que você vive? Eu feliz. Eu vivo feliz com isso aqui, eu fico muito feliz. Então, até hoje, assim, é incrível como as pessoas têm essa coisa do usar a bomba de insulina, usar o sensor, significa que o seu diabetes é do ruim, é do mais forte, né? Do mais grave, assim. Ou o fato até de aplicar múltiplas doses ao Sim. dia, né? Porque os conceitos foram mudando, né? À medida que os anos foram se passando, a gente começou a ter esses conceitos de múltipla dose, necessidade de aplicar 2 tipos de insulina, Uhum. né? Em diferentes horários, e que as É. insulinas não são todas iguais, que agem diferente. Então, o fato de usar insulina em várias vezes ao dia já tornava Não, meio eu tenho uma seguidora que a tia dela fala assim: você é viciada. Toda hora você tem que dar uma picadinha. E aí ela fala assim: tia, não é que toda vez que eu como, eu tenho que tomar insulina. Viciada. Não, você já tá viciada. Você já tá viciada. Ela, tô, tia, tô. Mas esse nome, Marina, que a gente estava comentando ali, ele tem uma conotação também que você fica pensando, mas por que será que é o Uhum. diabetes que é o ruim? Ou não é essa conotação que você acaba de dar, né? Às Uhum. vezes o nome, a gente fica, né? É o nome que tem uma dualidade, né? O diabetes é ruim? Ou Ou ter o meu diabetes é diabetes ruim, é ruim, ou, né? ou eu sou ruim. Não, e é engraçado que os pacientes, eles assim que vêm, eles falam, nossa, sim, em algum momento eles já ouviram isso também, sabe? Agora os pais, às vezes educador e tal, eles já ficam meio pro lado negativo. Não, mas não é ruim ter diabetes, não sei o que lá. Não, mas não é isso que eu tô falando, né? Então, Na realidade, é como o diabetes é visto para para outras outras pessoas que pessoas. não têm o conhecimento. E quanto que é importante a É. educação, né? Até para minimizar tudo isso, né? Os mal, né? Esse entendimento muitas vezes não tão adequado para uma condição que cada vez mais a gente tá aí nas mídias, tá, né? Em todos os lugares. Não, a minha mãe falava que eu era mini palestrinha. Que eu chegava, eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, eu chegava nos lugares, a pessoa, ela falava, diabetes, eu, senta aqui. Como é que pega diabetes? Senta aqui, senhora. Vamos conversar. Você Então tem minha mãe tempo? falou, minha mãe falou, não tinha outro jeito de você, minha mãe fala até hoje, ela fala assim, não tinha como você não trabalhar com isso, porque você era mini palestrinha. Falou diabetes, senta aqui. Tem 1 minuto pra ouvir a palavra do diabetes. Isso. É o Mário Sérgio Cortella, esse aí, né? Tipo, E você eu- tem 1 minuto pra mostrar o quanto você é pequenininho, mas senta aí, deixa eu te explicar. Sabe uma curiosidade? Como é que foi, na época, ter diabetes aos 14 anos? Porque a gente fala muito na adolescência, Aham. todos esses, né, fatores que a gente já sabe que quanto a adolescência é uma fase difícil, né? Uma fase de descobertas, a gente sabe. Como foi isso para você na época, assim, do diagnóstico? Olha, eu lembro, é engraçado que eu tinha 14 anos, mas eu não lembro muito da minha vida sem diabetes. É engraçado isso, né? Eu vejo algumas fotos e eu falo pra minha mãe, eu tinha diabetes aqui? Minha mãe, não. E eu não lembro. Pra mim, aquela foto, aquela cena, eu lembro do que aconteceu, mas pra mim eu tinha diabetes já. E aí a gente tava falando, né, antes aqui na sala,
algumas coisas assim, durante a fase de escola eu não tive problema, que é muito engraçado, mas na minha época de faculdade eu tive muito problema de preconceito, de pessoas que não queriam ficar perto porque eu usava bomba. Tive um namoradinho de faculdade que a mãe falou assim, ó, tem certeza que você vai namorar com ela? Ela não pode ter filho. Né? Então, assim, cara, eu tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos, não tava nem pensando se eu queria ter filho, se eu não queria. Não sabia nem que curso que eu ia fazer na faculdade, né? Então, eu sofri muito esses preconceitos ainda na fase adulta, o que é muito bizarro, né? Que você pensa assim, o bullying acontece com criança. E não, o adulto também sabe ser cruel, né? E só que era muito isso, assim, eu trocava de amigo. Cara, você não quer andar comigo? A minha bomba eu não vou tirar. Eu não sei que a gente não vai poder ser amigo, porque isso aqui vai fazer parte de mim. E isso eu fui muito, mas a minha personalidade sempre foi muito forte. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tento passar para as pessoas ao meu redor. Cara, não tá feliz? Troca de amigo. Ah, mas querido, um beijo. A bomba eu vou usar. O sensor eu vou usar. Se Eu você acho que quiser. acho que isso é uma das coisas que eu admiro muito nela, né? Que ela é muito perseverante, né? Como a gente às vezes vê na natureza, se tem um cachorrinho lá que ele não tem uma patinha, ele continua brincando com os outros e os outros brincam com ele de uma forma extremamente natural. E a gente estava voltando de viagem de São Bento e acho que alguém no carro perguntou se você, em algum momento, você não quis mais ter diabetes, você tornou isso um problema. E ela falou, não, nunca pensei nisso. Veio o diagnóstico, eu falei assim, tá, o que eu tenho que fazer? Tomar isso, tá, todo dia? Sim, todo dia. É. Ah, então beleza, eu vou fazer isso. Isso me lembrou porque o meu primeiro contato, desde o ensino fundamental, uma das minhas melhores amigas tinha diabetes tipo 1. Então, desde o ensino fundamental, eu lembro dela aplicando e tal. E ela se tratava, que foi uma das primeiras 500 pacientes aqui do ICD. Olha que E legal. até hoje a gente tem esse convívio. Mas eu acho importante, Marina, como tu leva a informação da vida real, assim, para as pessoas no Instagram, né? E como é que foi que tu achou, assim, esse nicho? Assim, vou falar sobre diabetes, mas vou compartilhar a vida real, assim, sem maquiagem, sem, sabe? Eu acho que foi um pouco disso, assim. Como eu tinha 14 anos, eu não. Eu sentia que, assim, quando eu ia em encontros em algumas instituições, ou o que quer que seja, as pessoas eram extremamente positivas, uma positividade tóxica, assim. Não, você tem que ser feliz com o diabetes. Eu falei, cara, como é que eu vou ser feliz tendo uma hipoglicemia? Tipo. E eu falava assim: minha mãe e meu pai venderam um carro para eu ter as coisas. O meu irmão não pode estudar no ITA porque tem que comprar as coisas do diabetes. Desculpa, não dá para ser feliz assim. E você sente uma carga de ter, né? Uma carga emocional disso. E aí eu me sentia muito culpada. Falava, cara, a minha doença tira muito dinheiro da minha família e muita atenção do meu irmão. Então eu viro um hiperfoco da minha mãe, né? Assim, a história da minha família, minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim, assim. Foi trabalhar com diabetes para entender, porque não existia Google na época, né? E aí eu falei assim, cara, eu não sou feliz desse jeito que as pessoas estão falando. Acho que tem alguma coisa errada comigo. E aí eu comecei a perceber que eu falei assim, as pessoas vão no médico e elas tratam quantidade de insulina, quantidade de comida, atividade física, mas ninguém te pergunta se você tá bem da cabeça. E aí eu escrevi um livro sobre o lado emocional que precisava ser falado além da doença. Então, quando eu comecei no Facebook, eu fui muito apedrejada. Porque eu era a pessoa que falava assim: pessoal, não sou feliz. Tenho diabetes, não sou feliz. Não, mas você não aceita? Não, eu aceito diabetes, eu tomo insulina, tá tudo certo. Só que eu não sou alegre porque eu tenho diabetes. Ai, como é lindo ter diabetes. Não, não é lindo. E tá aqui a parte feia. Mas você precisa superar isso daí, continuar e seguir e se cuidar. Não ser alegre porque tem diabetes não significa que você não tem que tomar insulina, contar carboidrato, tá. Isso aqui você vai tratar o lado emocional de ter uma doença sem cura, porque é uma doença sem cura, não vai passar, não vai melhorar. Você não vai melhorar. Porque eu saí do hospital com essa coisa do, vou tomar a injeção e eu vou melhorar. Não, não vai melhorar. Né? Então, como ser feliz além do diabetes? Como que você vai além disso, né? Como que você encontra meios de ser feliz mesmo tendo diabetes? E aí eu comecei a escrever sobre isso. E o mais engraçado, quem foram meus primeiros seguidores muito fãs? Mães. Que falavam, nossa, eu sinto exatamente isso. Eu não consigo olhar para o diabetes e falar, ai, como é ótimo, vou agradecer que meu filho está vivo. Porque elas falavam isso. Tem gente que fala assim, você tem que agradecer que pelo menos não é câncer. Ela, não, mas tem câncer que tem cura. Talvez eu quisesse que meu filho tivesse um câncer com cura. Então,
eu acho que foi isso. E aí as pessoas se identificam muito com isso, de falar, cara, às vezes você só quer falar, você só quer reclamar. Posso só reclamar? Eu vou reclamar e chorar tomando insulina. Não me venha com soluções. Exato. E na realidade, isso se chama resiliência, né? Exato. Porque à medida que você vai trabalhando o seu lado emocional, você vai trabalhando os seus sentimentos, você vai se autoacolhendo, você vai transformando esse sentimento em resiliência. E a resiliência é a aceitação. Eu me aceito com minhas... Com tudo com isso. tudo que eu tenho. Uhum. Ou seja, com todos os cuidados que o diabetes requer, que, né, os ajustes do dia a dia, as tomadas de decisões. Aí, acho que o lado emocional acaba ficando um pouco mais Acalma. tranquilo. Exato. Mas isso não significa que todos os dias vai estar assim da mesma forma. Até porque quem não tem diabetes também tem dias que não tá. Exato. Mulher ainda tem desculpa, né? Que tem a TPM. Uhum. E os homens que não têm nem a TPM, É. né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Faz parte do dia a dia ter o diabetes. Não é fácil. Não é. No momento que a gente admite que ele não é fácil, acaba que aquele teu dia vai se tornar um pouco melhor. Não isso. vai ser curado, Uhum. mas pelo menos você vai se ajustando e se adaptando, A né? gente já gravou alguns episódios aqui, né, doutora? E todos eles a gente fala da resiliência, isso me chama atenção. E quando a gente gravou com o Tom Bueno aqui, que foi o primeiro episódio da estreia, ele falou, é importante essa resiliência, mas às vezes tem uma exaustão da resiliência também. Né? Tem. Como é que tu faz para lidar com isso? Eu penso assim, cara, não tem o que fazer. Você só tem duas opções quando você tem diabetes. Ou você cuida ou você morre. E morrer é muito lento, dolorido. Porque se fosse um negócio assim, amanhã morreu. Não, cara, vai demorar anos. Você vai, é rim, é olho. Vai dar um trabalho pra você morrer. Não compensa. É mais fácil você cuidar. É muito mais fácil você cuidar, porque aí você vai poder viver. Entendeu? Então, gente, não faz sentido pra mim quem fala assim, não vou mais tomar insulina. Não faz sentido, porque vai demorar muito. Então, Mas certeza. é o lance realmente de ser uma doença, assim como cardíaca e várias outras, que são obesidade, que são doenças silenciosas, onde você realmente não vê um efeito não vê na hora. O Exato. efeito, ele é sempre tardio, ele demora anos, às vezes décadas, para você perceber os efeitos que você causou no seu corpo com as suas próprias atitudes. Ou as atitudes que você foi imputado na sua mente de como é o ideal, como deve ser feito, ou como você deve se satisfazer, né? Através da alimentação, através de alguma realização que, na verdade, aquilo te traz um malefício a longo prazo, né? E aí... Mas aí a gente tem que pensar como ela fez hoje. Comeu o sagu e tá correndo Isso, atrás pra glicose e isso, voltar pro exatamente. valor, Aliás, né? saibam todos, Marina está apaixonada pelo sagu gaúcho. Exato. Pelo creminho. Creminho. Que fique claro. Porque o problema desse 236 foi creminho, sagu, creminho. E aí a gente já teve um adendo, né? O creminho a gente sabe que foi feito com doce de leite. Leite condensado. Leite Mas é condensado. sagu com vinho. Não, gente. Então, essas coisas compensam. Porque, cara, é isso, entendeu? E aí, faça a sua... ele fala muito isso. Você quer a chuva, mas você não quer a lama. Então, assim, não tem só... A vida não tem só benefícios. Para você ter o benefício do sagu, você vai ter uma hiper. Para você não ter, você tem que abrir mão de tal coisa. E isso não é porque eu tenho diabetes. Isso é para todo vida. mundo que tá aqui, nesse planeta. E uma coisa que une muito o casal é o mountain bike, pelo que eu tô sabendo. São dois Sim. atletas, né? Como é que tá sendo essa experiência? Então, eu já pedalava quando eu conheci ele. Na verdade, a gente se conheceu até na trilha. E assim, eu não gosto de... Gente, assim, isso é muito bizarro, tá? Eu não gosto de pedalar. Era só pra conhecer ele. Não, eu gosto dos lugares onde a bicicleta me trilha te leva. Olha que frase bonita. Então, não adianta. Você precisa fazer algo muito ruim para você conseguir uma coisa muito boa. Não tem outra fórmula no mundo. Não existe, não existe, não existe. E Só a bicicleta padrão. é a mesma coisa. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Não existe. Porque eu quero ir na cachoeira fulano de tal. Se for uma cachoeira que chega de carro, vai estar lotada. Farofa, cerveja, cooler, música, funk, macumba. Você quer ir em uma que vai ter só você? Tem que ir de bicicleta. E vai ser lá no alto, né? E vai ser lá no sofrer. alto. É 4 horas pedalando. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem umas bem bonitas cachoeiras. Agora no verão eu fui. Água gelada, mas vale a pena. Mas tinha um monte de gente.
Sabe que naquele dia não tinha, talvez porque eu tava de férias, era dia Então, de semana. aí, Ter- Terça-feira às 2 da tarde era. é isso. Viu? Aí era férias, tinha algumas pessoas, mas a gente ocupou bastante espaço. Nós estávamos em 12, com adolescentes. Então foi uma situação realmente. Mas o trajeto, a gente foi de carro, também é admirável, né? Porque era um lugar que eu não conhecia e eu me surpreendi com as belas paisagens. É Então isso. tudo tem um esforço, né? Tem, não tem jeito. E o mountain bike também, assim, eu não gosto de fazer exercício. É engraçado, né? Porque eu tenho o grupo que chama Insulina Ativa, que a gente incentiva as pessoas a fazerem esporte por conta para reduzir a quantidade de insulina, GLUT4, lá. Todo mundo, né? O Leandro fala assim, cara, você é a atleta mais fake news que existe, porque você odeia fazer. Eu vou pra academia chorando, puta, porque eu tenho que ir. Só que cara, se eu fizer exercício, tudo melhora. Se eu fizer, vai ser ótimo. Eu gosto? Não gosto, mas, gente, você gosta de. Não tem o que fazer. E se não posta, não cresce. Então E se não posta, não cresce. Se não posta, não fez, né? Mentira. Eu falo para meus alunos. Não, mas agora ela tá correndo. Acho que ela tá Sim. gostando. Sim. Não, ela Né? pedala. É. O legal é que, assim, ela sempre tá ativa. Ela sempre tá fazendo alguma atividade. É. Até porque ela sabe que ela gosta do sagu, que ela É. gosta disso, aquilo. Então ela dá uma combatida ali, né? É. Então acho que acaba sendo o caminho. E pra mim o mountain bike veio desde sempre, assim. Eu sempre, acho que desde a primeira bicicletinha, que eu lembro das fotos de infância ali. Sempre gostei das duas rodas. Sempre me trouxe muita satisfação. E eu tenho um lado muito explorador. Eu não sabia disso, mas assim, depois na parte de adulto, pra faculdade, né, lá em São Paulo, a minha faculdade era na Liberdade, era uns 20, 30 quilômetros. Eu já ia de bicicleta. Até o reitor falou, você tem certeza que você mora aí, você vai estudar aqui? É longe. Eu falei assim, não, eu venho de bicicleta. Então, já era um começo, né? E depois, formado, tudo, eu entrei muito no universo da corrida de aventura, onde parece um triatlon, só que ele tem outras duas modalidades, que é a navegação, que é um mapa, uma carta topográfica, e você tem que se virar para chegar até de um ponto A para o ponto B. E você tem a parte da canoagem, né? Que você precisa remar, e a parte vertical, que é diferente do triatlo. E tem as provinhas de 50, 100 quilômetros, tem de 500 quilômetros. E aí eu falei, quero tentar chegar nessas mais difíceis, né? E aí eu fui para algumas, que é o Mundial de Belize e tudo. E aí eu comecei para fazer essas provas, eu treinei muito em São Paulo, em vários lugares ao redor, várias trilhas. E aí chegou um momento que eu fiz essas provas, me realizei, eu falei, nossa, é tão legal os lugares que eu vou, é tão bonito, é tão no meio da mata, é tão no meio da natureza. É uma conexão que acho que até fala uma coisa, é terapêutica, né? Não é uma terapia, mas é terapêutico. E além disso, assim, traz uma energia, traz uma conexão, que acho que é uma coisa muito verdade, que independente da religião que você é, quando você tá no meio do mato, então assim, você vê natureza, você tem cachoeira, pode ser um lago, pode ser alguma coisa que seja muito mais da natureza, longe do asfalto, você percebe que tem alguma espiritualidade, tem alguma coisa relacionada com o que a Você gente fica mais entende. feliz. Você Com entende certeza. como Você religião. encontra seu eu, né? Exato. O momento que você tem consigo mesmo. Exato. E aí, a tua essência. Então, o momento Exato. que você tá sem, né, os Filtro. ruídos Externos. laterais, externos, né? Então, quanto isso é importante. E acho que a glicemia deve, nesse momento, ficar Não. estável, né? um paraíso. E aí eu falei, putz, eu queria levar mais as pessoas, né, pra no mínimo Pra viver ter, isso, pra né? viver isso. Tanto esses lugares, esses ambientes que eu já fui, mas de uma forma mais controlada do que eu ia, que era mais difícil mesmo, então procurava as mais fáceis, não que seja fácil os treinos que eu proporciono. E aí foi onde a gente se conectou, né? Eu contratei ele. É verdade. Por aqui. Eu era aluna dele. Ué, pra pedalar com Eu fui pedalar na Teio Aventura, que é a empresa dele. Uhum. Aí a gente se conheceu lá. E aí eu continuei e agora eu ajudo. E aí é isso, assim, eu ajudo muito ele. Final de semana passada a gente tava num evento dele. E aí ele me ajuda agora. Então, assim, tem muito isso da bicicleta, da natureza e tudo isso. E você nota a diferença no seu comportamento glicêmico nas diferentes atividades físicas que você Muito. faz? Muito. Tipo, se faz a canoagem, se faz o Muito. mountain bike, se faz a corrida, teu comportamento também alimentar, que às vezes a gente tem que ter um cuidado Muito. diferente. Muda, inclusive, onde tá o catéter da bomba. Então, se eu faço canoagem com o catéter no braço, é hipoglicemia certeza. Então, coxa, vai pedalar, não, correr, pedalar, não bota na coxa. Então, até isso, eu percebo que tem uma diferença da ativação ali do músculo. Tem muita diferença.
A gente vê nos atletas, que a gente até estava comentando nos bastidores, que a gente fez um estudo com alguns alunos, e também acho que não só o que você falou de onde põe o catéter, tudo, qual modalidade, mas a intensidade da modalidade. Também Porque tem no isso. nosso é só mountain bike, É. ok. Mas tem uns que vão meio pelo passeio, pelo lazer, que é meio que só contemplar, então ele não vai forte. Começou o coração ficar meio assim, ele para, empurra a bicicleta, tá na descida, ele vai. Agora, tem uns que querem ir para chegar primeiro, fazer o melhor tempo, melhorar o tempo que Coração ele o fez. tempo inteiro, aí Então, baixa mais. Aí baixa mais rápido. Baixa Então, assim, mais. é praticamente, você tem um carro elétrico ou um carro a combustão, que você vai a 200 por hora, que um consumo é muito mais intenso, e um que você vai no passeio, vai tranquilo, a 60 por hora, onde economiza muito a bateria ou o combustível. Então, depende muito disso. Se você vai com mais intensidade, vai usar mais combustível, você precisa comer mais. E acho que é o que a gente viu de estudo lá. Mesmo não tendo diabetes, se você vai nessa intensidade, termina, pode reparar como você pega algumas pessoas que não têm diabetes e acho que agrava com quem tem. E aí termina o pedal, você tá numa situação onde você tá ali muito debilitado, ofegante, cansado, quer deitar, você não quer nem comer de tão fraco que você tá. Como já teve uma situação dela fez numa cicloviagem, que a gente fez em um dia, e ela chegou exaurida. E ainda até falei assim, nossa, que teatrinho, né? E ela assim, ó, não conseguia nem reclamar. Eu não de conseguia, que- não conseguia nem xingar ele. porque assim, não era um teatro, era a realidade, Sem né? força E até já, pra reclamar. e já aconteceu assim, você se planejou para um tipo de atividade e no final mudou, ficou uma atividade mais intensa que você teve que se Sim. replanejar? Sim, é isso, assim, o Emerson Bizan, que é Aham. quem me ensinou a fazer atividade física com diabetes. Então, ele tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, assim, leve carboidrato como se você fosse dar a volta ao mundo. Porque nessa cicloviagem da Rota da Luz, eu baixei o mapa do pessoal do avançado e eu ia no esporte, que é o intermediário, e eu baixei errado o mapa. Simplesmente eu ia fazer quanto antes? Era uns 80, Eram ela uns fez 80, eu fiz 104. 104. E aí, assim, eu saí da minha casa, vou fazer 80 quilômetros. É diferente de você falar, vou fazer 100, né? Mas eu tinha tudo na mochila. Por quê? A pessoa com diabetes, ela tem que sair de casa achando que tudo vai dar errado. Porque aí vai dar certo, né? Então, Com certeza. você tendo ali a sensação de que você tem o controle. Não, cara, leva suas coisas, sabe? Então, aqui, vamos fazer um tour pelo sexto andar. Pode deixar sua bolsa aqui. Não. Sempre um gelzinho de carboidrato no bolso, uma pontinha de dedo que tá perto. Então, porque as coisas podem dar errado, né? Podem dar errado. Doutora, a senhora que é responsável pelo nosso setor aqui de novas tecnologias, qual é a importância das novas tecnologias nisso tudo, no exercício principalmente? Eu vou falar uma coisa antes de Por falar favor. disso. Eu lembrei de uma paciente nossa, triatleta, do triatlo. Quando eu conheci ela estava fazendo todos os esportes que ela fazia. Longa distância, a bike, né? Aí, de repente, ela se lesionou. Parou tudo. Nossa, ela usava bomba de insulina. Tivemos que recalcular tudo. Não, agora ela voltou. Bom, quando ela volta aos poucos. Segunda, terça e quarta eu faço uma coisa. Quinta e sexta eu faço outra coisa. Então, como é difícil esse manejo. E esse manejo, entrando agora nas tecnologias, com certeza com a tecnologia ele te ajuda. Muito. Porque, assim, hoje os sistemas, por exemplo, automatizados, tanto faz, ele vai se adaptar à sua realidade como você tá. Então, se um dia você vai fazer musculação, é diferente que se um dia você vai nadar. É diferente aquilo que a gente tá falando de intensidade, mas também de duração da atividade física, né? Então, quanto um sistema, ele ajuda. Muito. E a gente sabe que tem alguns esportes que, às vezes, a pessoa é obrigada a tirar pelo impacto que isso pode dar, por exemplo, numa bomba de insulina. Principalmente criança pequena, que não cuida, né? Pode levar, sei lá, uma luta marcial, alguma coisa assim. A gente sabe que tem que ter alguns cuidados, né? E que não pode ficar muito longe da tecnologia. Então, acho que a monitorização contínua, tanto os sistemas também automatizados de insulina, eles nos dão mais flexibilidade, né? Dão. E eu acho que dão qualidade de vida. Dão qualidade de vida, dão flexibilidade e o melhor, assim, você pensa menos, né? O que não significa que você cuida menos, porque a tecnologia também, ela pode falhar, eu falo assim, vai vir pra cá, tá? Então, São Paulo, Porto Alegre, você não tá fazendo nada de extraordinário, mas eu trago uma seringa, porque assim, cara, como os maias tomavam insulina, não vai dar errado, a seringa não vai dar errado, você não vai ficar sem insulina. Então, tem uma seringuinha, tem uma pontinha de dedo.
Então, você tem que ter os métodos tradicionais e manuais, não tão tecnológicos, porque a tecnologia pode falhar como qualquer outra tecnologia. Mas te ajuda muito, muito, assim. E a gente tem visto, às vezes, que em decolagens e aterrissagens de voo, né? A recomendação é tirar, Sim, né? sim. Para que o sistema consiga não liberar a insulina de Isso. forma sozinha. Então, alguns cuidados são importantes. São. Ele, Isso ele é eu acho que é quase importante. automático, ele Exato. não é 100% Exato. automático. Isso eu né? gosto de falar muito, que assim, não vai resolver sua vida, vai ajudar muito. É a direção hidráulica, né? Você consegue virar a direção não a convencional lá, era mais pesado, era ruim de fazer baliza. Com a hidráulica é muito mais fácil, mas você tem que fazer a baliza, né? Você tem que olhar no espelho. Tu é super conectada, né, Marina, com as novas tecnologias. Super, super. Eu sou aquela que, assim, o metro quadrado do meu braço, pode pôr aqui o que vocês querem colocar, por favor. Vai. E eu acho que tem legal isso também pro lance do atleta, que eu acho que, por exemplo, o Bizan, que é um ultramaratonista, que é uma referência, inclusive tem o livro dele conta muito das 100 maratonas que ele já deve ter passado. Que ele já passou. Ele é uma referência nesse universo da corrida, de maratona e tudo. Só que ele é um que já testou bomba, e pelo que ele conta, ele não gostou. Já teve situações, lendo o livro dele, que ele já correu com a glicemia acima de 300 para ter o controle, porque ele não queria ter a hipo no meio, porque ele sabia que era difícil, aquelas que era no deserto e tudo. E ele não gosta pelo que ele comenta, da bomba, porque ela é um negócio que fica ali, tem o catéter. Ele fala, se der errado no meio de uma ultramaratona. Exato. E aí tem que ter Ele esse não backup. Mas eu acho que essas novas tecnologias, que é o que a gente está falando, pode ser que mude essa perspectiva dele, porque agora não tem o catéter, é menos invasivo, então talvez com o tempo, talvez até com inteligência artificial que vem aí, e a evolução dos equipamentos, tamanho, quantidade de porções, venha a trazer uma liberdade que até um atleta pode também tomar já menos decisões, dado que ele já é um atleta e tem que tomar muita decisão, né? Com certeza. E muda muito rápido, né? Porque 105 anos atrás não tinha insulina. E eu lembrei é? outro detalhe. Lembra, num dos jogos do Zverev, no tênis, ele para fazer ponta de dedo. Sim. Ou seja, queira ou não queira, a gente também tem um conceito que a ponta de dedo, ela nos ajuda em situações extremas, Sim. né? Sim. Que às vezes o sensor, numa situação, suor, às vezes cai. Então, isso. detalhes, a pele às vezes está mais irritada, dá alergia. Então, claro que a tecnologia sendo bem utilizada, associado à inteligência artificial, só vai ajudar, principalmente na tomada de decisão. Ele é rápido e a gente consegue ter, vamos dizer assim, um menos estresse, vamos dizer. Né? Acho que o burnout vai dar uma diminuída. Mas eu ainda acho que o brasileiro é um brasileiro diabético ainda não usa a tecnologia do jeito que deveria usar. Né? Eu acho que, por exemplo, sensor. A maioria das pessoas não sabem usar sensor. Então, usa o sensor como um substituto da ponta de dedo, quando, na verdade, você tem um milhão de informação ali que poderia te ajudar no seu tratamento e que passa desapercebido. Então, a pessoa só usa para ver... minha glicemia tá 230. Tá, mas por que tá 230? Desde quando começou a crescer? O que eu vou fazer com esses 230? O que eu vou fazer com esses 230? O que eu faço com a seta de tendência? Né? Então, não olha, só olha ali. É exatamente o substituir a picada, né? Só que o sensor, ele é uma ferramenta capaz de te transformar, né? Então, tem estudos, inclusive, Sim, que certeza. provam, né? Que você usando... E dentro das tecnologias, o que mais teve impacto na mudança da hemoglobina glicada, na redução e manter tempo no alvo, mais foi o sensor, né? A mudança foi muito importante. Só que ter a tecnologia e a gente não educar essa tecnologia, só colocar lá o sensor. Você vai... Tem gente que nem olha pro celular. Essa semana eu atendi uma adolescente de 12, 13 anos e me chamou a atenção quando a gente faz o download dos dados, né? A gente baixa. Disse, nossa, 0 vezes visualizado? Aí eu perguntei, com sensor 24 horas? Você não olha? Aí no celular dela, baixei os dados do dela, né? E aí tinha dias 2, 3, nos últimos 14 dias, o máximo de visualizações foram 2, 3 vezes ao dia. Até mostrei pro residente que estava na época, eu disse que estranho, isso aqui tá muito estranho. Aí fui perguntar para os pais, né? Claro, os pais eram seguidores, visualizavam nas horas das aplicações. Aí eu perguntei para ela, você tem 12 anos e meio, você não é curiosa, assim, quando de ver seus pais não estão, quanto é que tá? Ela, eu esqueço. Aí eu disse, bom, vamos começar a trabalhar. Você fica em casa a tarde inteira.
e você vê que tá 200, 300, fica beliscando toda tarde. Você pode ver. E tanto é que as aplicações da tarde ela não fazia múltiplas doses. É. Então, às vezes, como a gente tem que trabalhar, não é um número, Não com é. certeza, o número é junto com o Uhum. todo. Mas você entender da tecnologia e saber usá-la de maneira adequada, com certeza vai melhorar e vai, né, postergar as complicações e tudo aquilo. Agora, você tem uma tecnologia e tem uma glicada de 10, hoje a gente fica É. pensando onde é que a gente tem que trabalhar, onde é que a gente tem que reconceituar conceitos mais antigos de como essa tecnologia precisa que você a use adequadamente, né? Eu fui num podcast que eu falei uma frase e eu fui super cancelada. Que eu falei, cara, bomba de insulina e sensor não é pra todo mundo. Eu fui muito cancelada, mas eu continuo com essa opinião. Não é pra todo mundo. A pessoa, ela precisa querer aquele tratamento. Porque senão, você tem uma Ferrari que você tá usando como um Fusca. Então, e é onerosa pro Estado, pro governo, pros seus pais, ou o que quer que seja, né? Então, é uma tecnologia que, assim, use a tecnologia, interprete os dados, veja o que aconteceu. Eu sei por que minha glicemia tá 236. Mas você sabe, Marina, que Sabe. eu tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia, sabe, que bomba não é para todo mundo e continuo achando. Mas cada vez mais eu me convenço que os sistemas automatizados, eles, na realidade, trazem. A gente começa a tentar entender um pouco melhor e muda conceitos. E a gente teve aqui até uma surpresa bem importante sobre isso, há uns meses atrás, onde foi prescrito um sensor e a justiça deu a bomba Olha que de legal. insulina e automatizada. Maravilhoso. Todo dia a gente se surpreende com alguma coisa. Aí eu digo, Todo bom, e agora? Ele não sabe nem contar carboidrato? Como é que Agora a vai gente aprender. não. Aí eu disse, bom, ele ganhou os insumos, vamos fazer assim, temos 1 mês e meio para treinar ele, 15 anos o menino. Aí eu e a enfermeira Paula, será que a gente vai desistir? Não, vamos treinar. Não vamos Educação em desistir. diabetes. Educação em Vamos fazer um diabetes. intensivo com ele. Bom, ele aprendeu mais ou menos. Aí a gente ensinou na época a diabetes, ele baixou ali, ele fazia pelo WhatsApp, né? Bom, para nossa surpresa, ele tinha uma hemoglobina glicada muito ruim. Ele chega assim, primeiro mês de uso, a gente instala a bomba, 3 dias depois a gente vê, a enfermeira faz a troca dos insumos. Nossa, mas ele ficou muito bem. Vamos ligar a automação? Quando a gente ligou a automação, 80%, 90% no alvo. Mas como isso? E ele fazendo a contagem. Aquilo foi tão bom para ele Sim. que 3 meses depois ele chega aqui com namorada, todo estilizado, com uma perfumado, com Mudou de colar. vida. Não de vida. Fazendo Era um menino mountain que não bike. fazia nada. É. Não, ainda Fazer não. mountain bike. Mas assim, É o próximo foi passo. assim, Próximo então passo. você fica pensando, às vezes as pessoas te surpreendem, porque para ele aquela bomba foi tipo Sim, uma tudo. é, Mas onde tá a educação. É isso. É que E na aí, realidade, assim- sem educação você não vai longe nas Exato. tecnologias. É Exato. educação. Não É. adianta. Hoje em dia, você pegar uma família que às vezes despende de um dinheiro pra comprar sensor, não sei o que lá, bota numa criança que não olha. Aí não adianta ter a tecnologia. É melhor não gastar esse dinheiro. Então, não gasta esse dinheiro, faz ponta de dedo. Agora, isso que você me contou só reforça o que eu acredito. O quanto o ICD muda e transforma a vida das pessoas. Porque, assim, você colocar uma bomba de insulina sem esse apoio que vocês tiveram, essa boa vontade de ensinar em 1 mês, quem tem essa boa vontade é só vocês. Só vocês. Porque o resto, a grande maioria, a grande maioria das pessoas estão abandonadas. Não tem um ICD para cuidar. E esses pacientes que não olham, agora nós vamos sugerir que o tratamento é seguir a diabética tipo ruim no Instagram pra ficar lembrando de olhar o negócio. Vida real, né? Vida real. Vida real. E eu acho que tem um lado bacana que até no carro de emergência nosso, hoje nos treinos, tem a ponta de dedo. É. Olha. Porque esse lance que vocês falam da consciência, das pessoas entenderem a importância de uma ponta de dedo, ela foi até expandiu pra gente com uma pessoa que é saudável. Porque a gente vê, como a gente já pegou um treino lá com a Tarsila, Sim. que ela tava tremendo, tava muito mal, a gente fez uma ponta de dedo, a glicemia dela tava muito baixa. É. Porque a gente E ela dava não tem comida ela no diabetes. melhor, e ela É, não tem Não tem diabetes. diabetes. Então a gente pensa, imagina para uma pessoa que realmente tem o diabetes. Então, a ponta de dedo realmente ela é um auxiliar de Uma ferramenta, uma né? ferramenta. E eu acho que quando você olha ela de uma forma isolada, realmente você está fazendo uma análise muito simplista de uma parte do processo.
Porque realmente o sensor, ele te dá uma visão muito mais completa. Você consegue ver um gráfico, você não está olhando uma situação aguda, você está olhando realmente uma situação crônica. E outra é você conseguir fazer comparativos, como a gente fez lá com os atletas, de como é que se comporta a glicemia, como é que se comporta a frequência, o que eu comi, qual que é a intensidade que foi feita, qual alimento é bom, qual não é. Então, assim, você ter essas outras ferramentas, né, para você poder analisar e não usar como uma ponta de dedo, faz toda a diferença, né? Ó, você vai ver, eu Educação. vou comer sagu Educação. amanhã e não vai chegar em 220. Por quê? Porque eu já comi 2 vezes, eu já errei 2 vezes. A terceira Então, não pode errar, né? entendeu? Então eu já errei menos agora, porque ontem foi 300 e não sei quanto depois do sagu. Agora já tá 230 só. Amanhã eu acerto. É o creminho. Aí é o amanhã É o você não creminho. come o sagu. Não, tá doida? Eu vou embora Então- sexta? Aí, Marina, a gente falou sobre o uso da ferramenta, né? E tu tem algumas experiências no exterior também. Como é que tá o cenário nacional nesse uso de ferramentas? Como é que tá o tratamento lá fora? Como é que tá enxergando tudo isso? A gente é bem atrasado. Bem atrasado, assim. Aqui, eu fiz amizade com algumas pessoas, italiano, um cara da Alemanha, enfim. E lá é assim, você chega nos estandes e você pergunta assim, quanto custa esse sensor? As pessoas até te olham assim, você tá falando do quê, menina? Não, mas qual é o seu seguro? Depende, qual é o seu seguro saúde? Não, moço, deixa eu te contar, eu sou brasileira. Aí o cara já olha assim pra você, entendi. Então, assim, lá você escolhe o tratamento que você quer ter. É tipo aqui quando perguntam como é que pega diabetes. Isso, O cara já olha e pensa, tipo, vai longe essa conversa. exato. Acho que ele fala assim, menina, veja bem, aqui a gente não tem isso de comprar. Então a gente tá bem atrasado nesse sentido, porque os outros países, eles entendem que a tecnologia vai reduzir custo, né, de complicação e outras coisas. Então eles já oferecem isso. Tem país, por exemplo, eu não lembro se era na Hungria, alguma coisa assim, que você é obrigado a usar bomba de insulina se você tem diabetes tipo 1. Não quero usar. Não, você vai usar. Por quê? Porque você não vai ter complicação. Então, a gente tá muito, muito, muito atrasado nesse sentido, né? E eu acho que ainda tem, quando você começa a entender um pouquinho, a gente teve esse contato com os dados aqui do ICD, e a gente vê o quanto ele trouxe de impacto de retorno financeiro para o governo. Mais de 15 milhões aí em reais que foi economizado, dado que várias pessoas não tiveram um quadro onde elas tiveram que fazer uma amputação, ou não tiveram cetoacidose. não tiveram cetoacidose, não ficou dias internado porque teve uma boa assistência, tem um bom acompanhamento aqui, e mesmo depois que passa dos 21 anos, 29, né, que acaba em tese a assistência aqui do ACD, ele ainda, a pessoa, como vocês comentaram, tem dificuldade de ir embora, né? Você aprende a Aqui voar. E você esse aprende dado a de voar. 15 milhões está te afinando a nossa deshospitalização, É, né? A é isso. deshospitalização. E ainda é um dado baseado no DataSUS, né, doutora? Que a gente sabe que é desatualizado. Com Pode ser certeza é deve ser muito muito e maior. a gente avalia o dado dos pacientes que procuram o atendimento no hospital dia, quantos são internados na hospitalização plena, né? Porque o hospital dia, ele vem exatamente isso. Estou com dias de doença, um diagnóstico novo, que é aquele momento que você precisa um pouquinho mais de atenção, tá aplicando. Quando a gente trata, ou quando a gente acolhe por primeira vez uma criança, um adolescente, um adulto jovem com diabetes, a gente parte do princípio que você, mesmo que você tenha anos de diabetes, que você não sabe nada. Uhum. Porque o que a gente pega aqui muito de conceitos errados, não só alimentares, mas aplica a insulina com a seringa errada. Se é de 2 em 2 unidades, às vezes está aplicando 8 e acha que está aplicando 4, porque muda a graduação da insulina. Então, esses conceitos básicos, primeiro a gente tem que despir-se dos conceitos, Sim, né? sim. E a gente sabe que às vezes a gente começa, não, tem que aplicar insulina 4 vezes ao dia, e às vezes a pessoa vem de anos aplicando um tipo de insulina 2 vezes, a gente ainda vê isso muito, Sim, né? dose fixa. Então, tudo isso acaba que você tem que reestruturar, replanejar a sua rota com outro olhar, com um olhar mais de prevenção. Então, quando a gente fala em diabetes, a gente tem que falar em prevenção das complicações. E a gente sabe que mesmo fazendo tudo certinho, podemos ter, ao longo dos anos, né, alguma complicação, mas talvez não seja uma complicação tão rara, ou talvez aconteça 50, 60, 70 anos depois, né? E quanto a educação, ela pode prevenir isso, né? Quanto é importante, porque a educação a gente faz no dia a dia, a gente faz no consultório,
você faz com ela diariamente, É. né? É vendo que quanto que aquele alimento sobe na sua glicose e você está se educando. É. Sim. Então, vendo o comportamento. E o comportamento não é igual para todo Não mundo, é, né? E a não gente é. não pode generalizar. Uhum. Como eu digo, o tipo 1 é uma montanha russa. Tem dias que você tá lá em cima, tem dias. E tá tudo bem. Porque se a gente sabe que tem mais de 42 fatores que alteram a glicose, né? A glicemia, imagina, você faz tudo certinho, comeu tudo igual. E, nossa, hoje minha glicose tá ruim, porque seu próprio fator emocional vai interferir na sua Uhum. glicose. E, gente, tá tudo bem. Uma coisa é você fazer um 200 de vez em quando pós um sagu. A outra coisa, a Marina comer sagu 31 dia. dias do mês, em São Paulo também, que não vai ser tão bom, mas isso vai Mas alterar, vale a pena. né? Então, aí ela vai se ajeitando, se adaptando, né? E eu acho que isso tudo é um aprendizado. É Eu vou isso. dizer que eu tô aqui há muitos anos e eu me vejo quando eu comecei. Eu tô aqui desde o dia que abriu as portas, 19 de legal. janeiro de 2004. Graças a Deus. Que Não, e legal. aí a gente pensa como a gente mudou também, né? Em Sim. 22 anos a gente Sim. muda. Porque o conceito de diabetes tipo 1 Mudou. foi mudando Uhum. e a gente vai se adaptando, né? Às vezes, não se preocupa, mamãe, paizinho, vai dar tudo certo. Mas depois você passa, gente, claro que tem que se preocupar naquele É, se momento. preocupa É sim. uma situação, Uhum. é uma mudança. Tudo Uhum. que é mudança requer um tempo. A gente não muda da noite para dia. Tudo que é mudança de hábito, a gente não muda da noite Não é pro fácil dia, né? Não mudar. é fácil. É um Não é processo, fácil como mudar. você mesmo disse, né? Que é a disciplina, a resiliência que vai trazendo essa transformação, né? Mas eu acho importante, antes de terminarmos, doutor, falar sobre essa adesão ao tratamento, como isso é importante, né? A gente recebe, às vezes, aqui alguns casos de pessoas que não estão fazendo o tratamento, tem esse desgaste mental. Qual a importância dessa adesão, de fazer o tratamento, de seguir? Eu acho que o mais importante, Bruno, é simplesmente que o tratamento de forma adequada vai postergar, então, as complicações crônicas que vêm do mau controle do diabetes, de se manter muito tempo acima do alvo, das hiperglicemias crônicas. Não é uma hiper esporádica que vai levar às complicações, né? Então, a gente sabe que isso é super importante quando a gente fala em tipo 1. E só que talvez o tratamento do diabetes não seja só números, não seja uma hemoglobina glicada, não seja uma glicose. A gente tem que cuidar muito para a saúde mental. Uhum. E acho que no nosso dia a dia, tudo tão corrido, tudo para ontem, a gente esquece de parar, pensar um pouquinho que talvez o que a gente pensa do Leandro, da Marina, não seja aquela realidade que ele realmente está passando, né? Às vezes, numa consulta de 30 minutos, de 1 hora, de 15, às vezes você não sabe a realidade que o outro está passando. E não é só um caderno inventando números ou anotando números de glicemias de ponta de dedo que vai te dizer como é que ele está. Porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é da saúde mental. Acho que a saúde mental nos dias atuais já é uma coisa complicada. Então, imagina uma pessoa que tem diabetes e que tem que tomar muitas decisões. Aquilo que está no nosso hospital dia, né? Entre uma glicemia e outra tem uma vida inteira aí pela frente. Exato, exatamente. E assim, e uma das coisas que eu acho que hoje eu vejo muito no Instagram é as pessoas, elas estão sedentas por usar tecnologia. E aí ela fala, não, enquanto eu não tiver sensor, eu não vou fazer direito. Eu vou fazer a partir do momento que eu tiver sensor. Não, cara, faça com aquilo que você tem hoje. Porque é hoje, né, assim, é o cuidar hoje para a cura de amanhã. Se você não tiver bem, né, então, daqui 5 anos, 10 anos, e tudo da cura, não sei o que, não sei o que lá. Ou, sua bomba de insulina vai chegar daqui 1 ano. Cara, você tem que estar bem. Então, faça com o que você tem hoje o seu melhor. Mesmo que seja muito difícil. Mas faça o seu melhor. Todo dia tente de novo. Não consegui, tenta de novo. Não consegui, tenta de novo. Porque você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Você tem que estar bem para quando essa tecnologia for gratuita para todo mundo, quando tiver acesso para todo mundo. Então, faça agora o seu caminho, né, para a sua tecnologia. Porque eu vejo muito essa ansiedade de usar tecnologia. É que, na realidade, talvez, para algumas pessoas, a tecnologia venha como uma coisa salvadora. Exato. Né? E ela não é. Ela não é é. aliada Ela é aliada. àquilo que você já faz. É. Você usa ela a teu favor, Uhum. mas de forma adequada, com consciência, com certeza, isso te traz uma boa qualidade de vida, né? Eu tô lendo o livro da Dona Carmen, né? Que são 75 anos de diagnóstico. E ela tem 95. Então é muito legal ver várias nuances, até situações com o filho, tudo, os filhos enxergando como é a mãe com diabetes.
Mas é legal ver, putz, ela fez xixi no pano para colocar as formigas, depois veio o glicosímetro, hoje tem sensor, então acho que é muito isso de espera, vai usando a tecnologia que você tem no momento que você tem, e eu acho que isso traz a questão da esperança, porque pensa nela, ela fez, era um outro jeito que ela tinha, eram os recursos que ela tinha, e ainda assim, porque ela tinha muito acesso à informação, porque ela praticamente... Naquela época, né? Naquela época não tinha essa informação, e hoje está muito mais acessível, o Instagram, YouTube, todas as informações. Tá aí o ICD para justamente mostrar, e eu acho que até queria levantar essa bola do ICD, que é o quanto ele consegue ser um ecossistema completo de auxiliar as pessoas, transmitir um podcast que está tentando levar educação, como vocês bem estão trazendo, trazer uma cultura forte, que só tem aqui pessoas que estão muito enraizadas do propósito. Tá aí você já desde o começo comentando, né, doutora Márcia, que estava desde o começo no projeto. Então, assim, você vê que essa energia, esse ecossistema só acontece porque são pessoas que estão dentro do propósito e têm a esperança de que vai transformar, vai educar e vai transformar o universo do diabetes numa situação melhor. Leandro, muito obrigado pela visita. Valeu, eu que agradeço. Marina, obrigado pela visita. Espero que Obrigada tenha gostado. muito. Gostei mais do sagu. Depois de vocês. Bom, a próxima a gente espera com o sagu aqui dentro do Instituto. Gente, Na vai verdade, lá. ela gostou do creminho. E do creminho, é O verdade. sagu tá junto. Vamos pedir a receita aqui pro restaurante. Que vai para fora, não vai nos passar a receita. Não, olha a insulina. Nós estamos finalizando mais um ICD Educa, o podcast de educação do Instituto da Criança com Diabetes. Toda quinta-feira, às 8 no canal do ICD no YouTube, no Spotify, em todas as outras plataformas. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Mais.